Fala galera, beleza pura? Eu sou o Serjão Trofozoito, vocês estão no canal GURPS na Veia, canal de RPG de mesa, especificamente sobre GURPS. E hoje nós vamos dar continuidade aqui à sequência de vídeos sobre criação de personagens. Eu já fiz o primeiro vídeo mostrando para vocês como escolher os atributos básicos, extremamente simples de fazer. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente escolhe as características secundárias, atributos secundários, características secundárias, que são baseadas nos valores que a gente escolheu para atributos básicos. É mais fácil ainda do que no primeiro vídeo, ok? Como de praxe, vou tirar esta cara feia daqui. Até mais. E vamos lá. Gente, hoje é Réveillon, tá? Por isso que já tá rolando uns fogos. Daqui a pouco eu vou pra festa, mas vamos deixar esse vídeo aqui gravado. Então vamos ao vídeo de hoje. Criação de personagens, atributos secundários. Continuamos com o nosso guerreiro, que eu denominei Arzur de Haberland, Reparem que no primeiro vídeo a gente já criou os atributos básicos dele. Eu coloquei um guerreiro consideravelmente forte, bastante habilidoso, destreza excelente, não muito provido de inteligência e bastante resistente, vitalidade, saúde. Então hoje, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai focar aqui nas características secundárias deste personagem. Tudo vai se basear aqui nos atributos básicos. É muito, muito, muito fácil de fazer. Me acompanhem com calma aí, beleza? Então vamos lá, vamos ampliar essa parte aqui da ficha. Como é que a gente escolhe as características secundárias do personagem? Eu deixei os atributos básicos aqui um pouco mais claros, que a gente vai precisar saber os valores deles para escolher as características secundárias. Tá? Quais são elas? PV são os pontos de vida, a quantidade de dano que o personagem consegue receber antes de perder a consciência ou até mesmo antes de morrer. É a barrinha de vida dos jogos de videogame, Vontade é um valor que define a capacidade do personagem resistir a uma tortura, a alguma leitura de mente, alguma magia de mente, alguma coisa que tenha a ver com a sua mente, resistência, tá? Percepção está relacionado aos sentidos, ao que ele consegue perceber usando a sua audição, a sua visão, às vezes o olfato, o paladar também, tá? E PF é pontos de fadiga, é a exaustão, é o quanto ele suporta de exercício, de caminhada, de natação, de correr, de lutar intensamente, beleza? E é muito, muito fácil definir esses valores. Olha, vê se eu estou mentindo, presta atenção. Pontos de vida. Vamos primeiro para esse campo aqui, para esse campo todo aqui. Pontos de vida. Como é que a gente define? Quando a gente cria um personagem, o seu valor em pontos de vida é exatamente o mesmo valor que a gente escolheu para o atributo força. Ponto final, não tem cálculo, não tem conta, não tem nada. É isso, ok? Então a gente começa com o mesmo tanto de pontos de vida que a gente tem no atributo força, tá? Portanto, nossos pontos de vida neste momento é 14. Se a gente começar a tomar dano, a gente vai ter que apagar esse 14 aqui e diminuir os pontos de vida até morrer, ou até desmaiar. Se eu coloquei pontos de vida exatamente igual ao atributo da força, eu não gasto nada. Como assim? Não entendi essa parte. Quer dizer que eu posso mudar meus pontos de vida? Pode, tá? Você pode comprar mais pontos de vida, mas a gente não vai focar nisso aqui nesse vídeo. Mas pode. Eu poderia gastar pontos aqui de personagem para comprar mais pontos de vida. Ou receber mais pontos para gastar em outra coisa, colocando menos do que 14 aqui. Isso pode, beleza? Vontade e percepção são ambos definidos pelo valor da sua inteligência. E aqui o meu guerreiro está em maus lençóis. A minha inteligência é 8. A minha vontade, então, é 8. E a minha percepção é 8. Eita! É melhor eu ter um amigo inteligente no meu grupo.
Vou deixar 8 mesmo, então custo 0, ok? E pontos de fadiga diretamente relacionados à vitalidade. Se a minha vitalidade é 13, eu vou começar com 13 pontos de fadiga, custo 0. Fala a verdade, é simples demais ou não é? É muito simples, tá? Lembra que eu falei que a gente pode aumentar os pontos de vida? Ou a vontade, ou a percepção, ou o ponto de fadiga? Pode, mas isso tem custo. Eu coloquei só a título de exemplo aqui, não é o objetivo do vídeo. Se eu quiser aumentar pontos de vida, para cada ponto de vida que eu quiser aumentar, eu tenho que gastar 2 pontos de personagem. Relativamente barato, né? Ou seja, se eu quisesse ter 15 pontos de vida, mantendo ainda a força 14, eu teria que pagar 2 pontos de personagem aqui. Alguns mestres vão limitar isso, tá? Ah, não, você pode comprar no máximo 2 pontos de vida, no máximo 3, no máximo 30% da sua força. Aí vai de mestre para mestre. Bom, vamos passar para essa parte de baixo aqui. Parece, ó, que tanto de informação, que coisa difícil. É fácil, gente. A própria ficha de personagem já está te falando aqui o que você tem que fazer. Ó. Olha só, ela já tá falando o que você tem que fazer. Mas para quem nunca viu essa ficha, vamos lá devagarzinho. Primeiro vamos calcular a base de carga. Vou resumir bem o que é isso, depois vocês vão aprendendo melhor. É mais ou menos a sua capacidade, a sua força para levantar objetos, levantar coisas. O número que vai aparecer aqui na base de carga, ele define o quanto você consegue levantar alguma coisa com uma mão em 1 segundo. Rápido assim, pega uma coisa e levanta com uma mão só em 1 segundo. Essa é a base de carga. E ela vai definir outras coisas durante a criação do personagem. Como que eu calculo a base de carga? Muito fácil. Olha aqui, está me falando aqui, ó, força vezes força dividido por 10. Então, se a minha força é 14, 14 vezes 14 é 196. Agora eu tenho que dividir por 10. 196 dividido por 10, 19,6. Aí eu arredondo, minha base de carga vai ser 20. Simples assim, é só isso mesmo. Você pode estar, não é possível, está muito fácil, mas é isso mesmo, é só isso. Nesse caso desse personagem, ele é bastante forte, ele consegue levantar com uma mão só, em apenas 1 segundo, 20 quilos. Ele é forte, ok? Outra coisa que a gente vai definir aqui é o dano que a gente provoca com soco, com chute, com alguma arma de combate corpo a corpo, uma espada, uma adaga, um machado, uma massa. Isso a gente já consegue definir baseando na nossa força também. Vamos lá devagarzinho? Olha que bacana. Lá no GURPS módulo básico existe essa tabela de dano. Qual é o seu dano básico de acordo com a sua força? Simples demais. Como é que nós vamos calcular isso? A nossa força é 14. Então eu venho aqui na coluna de força, venho aqui no 14 e descubro quanto que eu vou causar de dano GDP e quanto que eu vou causar de dano GEB. Meu Deus, mas o que é isso, Serjão? GDP e GEB? GDP é um golpe de ponta. A gente considera um golpe de ponta um soco, um chute, uma mordida, uma cotovelada. Um golpe de ponta com faca, com adaga, com espada, com lança. Isso é um golpe de ponta. Tá? E GEB é o golpe de balanço. É quando você faz aquele movimento de arco com uma espada, por exemplo. Aí já é GEB, golpe em balanço. Tá? Esse é o nosso dano básico. Já está calculado, já está prontinho na sua ficha de personagem, não precisa mexer mais. Beleza? É baseado na força. Esse número vai variar de arma para arma. Por exemplo, tem arma que vai provocar assim, quero dar um golpe de ponta nessa espada grande aqui, estou inventando aqui. Ah, ela causa GDP mais 2, então ela causa 1D mais 2 de dano. Você joga um dado e soma 2 ao resultado. É muito simples, tá, gente? É muito tranquilo. Vamos calcular aqui agora. Calcular não, nem precisa de calcular, de tão fácil que é. Nós vamos descobrir agora qual que é a velocidade básica do nosso personagem. Gente, velocidade básica do personagem não é o deslocamento, tá? Não é quanto ele consegue se mover em metros por segundo. A velocidade básica
ela vai nos dizer mais ou menos, é como se fosse a iniciativa, a rapidez de reação, o reflexo dele, ok? E é muito simples de calcular também. A gente vai pegar destreza mais vitalidade, ou o contrário, vitalidade mais destreza, e dividir por 4. Só conta de menino de primeiro ano. Não, acho que primeiro ano não sabe dividir não, né? Terceiro ano, quarto ano, não sei. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Ó? Vitalidade é 13, destreza é 13, então é 13 mais 13, que vai dar 26. 26 dividido por 4, 6,5. E eu coloco desse jeito mesmo, não precisa arredondar. Minha velocidade básica é 6,5. Isso vai ser importante porque um cara com velocidade básica de 6,5 vai ter uma reação e vai agir primeiro durante um combate antes de alguém que tenha 6,25, por exemplo, ou menos. Beleza? E o deslocamento, ou deslocamento básico? Aí sim, deslocamento básico, eu estou me referindo realmente a quantos metros por segundo aquele personagem consegue correr, se deslocar. E é extremamente simples. O deslocamento básico começa com um valor igual à velocidade básica, porém ignorando as frações, só. Então, se a minha velocidade básica é 6,5, o meu deslocamento básico é 6. É só ignorar a fração. Beleza? Mais uma vez, mas eu posso alterar este valor gastando pontos de personagem? Pode também, velocidade também. Mais uma coisa que falta para a gente terminar as características secundárias aqui é como que a gente calcula a nossa defesa ativa de esquiva. Uma das defesas ativas mais importantes do personagem. E também é muito simples. O valor da esquiva é igual à sua velocidade básica mais 3, ignorando as frações. Então, se a minha velocidade básica é 6,5, 6,5 mais 3, 9,5. E se eu ignoro as frações, a minha esquiva é 9. Ok? Simples demais da conta. Não é verdade? O resto aqui é muito fácil de preencher, é só seguir essas continhas que a própria tabelinha está nos dando aqui. Ó, né? Então, por exemplo, a minha esquiva é 9. Aqui embaixo vai ser 8, aqui vai ser 7 e assim por diante. O que significa isso? Se eu tiver com carga considerada nenhuma, que no caso do meu personagem aqui é igual à base de carga, 20 kg, ou seja, se eu estiver carregando até 20 kg comigo, isso não vai afetar nem o meu deslocamento e nem a minha esquiva, ela vai continuar sendo 9. Mas se eu estiver carregando mais do que 20 kg, aí eu já vou ter uma esquiva reduzida para 8, esquiva menos 1. Né? Se eu tiver, quanto mais peso eu carrego, menos eu consigo me deslocar em metros por segundo e a minha esquiva dá uma pioradinha também. Então aqui você vai preenchendo de acordo com o que está aqui. Ó. É deslocamento básico vezes 1, é 6. Se eu não tiver com nenhuma carga, eu corro 6 metros por segundo. Mas se eu já tiver com uma carga leve, já diminui para 4 metros por segundo. Média, 3 e assim por diante. Olha só, se eu tiver com uma carga muito pesada, né, carregando 200 quilos, por exemplo, eu me desloco a 1 metro por segundo apenas. E aqui, ó, base de carga, 20. 2 vezes a base de carga, 40. 3 vezes 60 e assim por diante. Beleza pura? Então, isto significa que os atributos básicos e as características secundárias da nossa ficha de personagem, no caso do nosso guerreiro Arzur de Haberland, já está pronta. Você não precisa fazer mais nenhuma conta durante a sessão, a aventura, durante a jogatina. Está tudo feito aí. Então a aventura flui, as coisas são dinâmicas, as coisas caminham. É muito legal jogar GURPS. Beleza, pessoal? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as vantagens do personagem, características que são úteis a esse personagem. Beleza? Na verdade, com mais 3 vídeos a gente acaba essa sessão de criar personagens e você já terá um personagem pronto para jogar GURPS. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Dá um like aí, dá um joinha e se inscreve aí e compartilha com seus amigos GURPeiros e também os RPGísticos não GURPeiros. Todo RPG é bem-vindo.
Obrigado, pessoal. Um abraço.